Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, para nós meditarmos em alguns versículos nessa noite. Eu estou enxergando ainda, obrigado. O iPad tem a luz aqui, então ajuda. Mas aqui na Bíblia dá para ler também, amém? Mas eu tenho um recursinho aqui que também ajuda. Meus queridos, Romanos 3, 23, 24. Abra sua Bíblia comigo e vamos meditar em alguns versículos nessa noite. Todos acharam? Amém. Diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu gosto também da linguagem de hoje. Ela fala assim, ó: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O 24, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Maravilhosa essa palavra, né? Então a palavra do Senhor diz o seguinte: que todos pecaram e agora destituídos, separados, afastados estão de quê? Da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da proximidade com Deus. Essa linha que nos ligava agora foi cortada através do quê? Do pecado. E a palavra de Deus diz que está separado. Não tem outra alternativa. Aquele que está no pecado está literalmente separado de Deus. E quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença do Senhor, na qual ele falava todos os dias face a face. E agora, tinha que haver um modo de o homem voltar-se novamente e ter uma comunhão com Deus, mas tinha algo que atrapalhava, impedia, que era o pecado. Então diz aqui no versículo 24, quando fala que todos pecaram, estavam afastados da presença de Deus, esse pecado fala do pecado de Adão, do pecado original. Então quando uma pessoa nasce, ela já nasce sobre esse pecado. Então ela já nasce com o peso do pecado na sua vida. E o que precisa ser feito? Você precisa ler o versículo 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então a gente fala, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas eu me arrepender por quê? Porque os seus pecados te afastam de Deus. Porque os seus pecados tiram, impedem os nossos pecados. Deixa eu incluir, né? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos impedem de ter comunhão com Deus. Mas tem uma maneira. Deus se ofereceu como o único sacrifício por mim e por você, para remir, para resgatar daquele pecado que Adão outrora trouxera para a humanidade. Então, quando eu entendo que Jesus Cristo morreu para me resgatar daquele pecado original e aceito o sacrifício de Cristo, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu aceito o sacrifício de Cristo, já não tem mais poder do pecado sobre a minha vida. Eu fui redimido, resgatado
pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nenhuma condenação há. O inimigo não pode mais te condenar, porque você foi remido e lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quando a Bíblia fala de pecados, dá uma linda só. Quando a Bíblia fala de pecados, é aqueles que eu e você cometemos na nossa caminhada. Obrigado. Então, quando eu erro, quando eu peco, que são pecados, que às vezes parece que as coisas começam a ficar normal, não é verdade? Mas todo mundo faz assim, todo mundo fala assim, todo mundo tem a mentirinha do gasto, mas é pecado. E se é pecado, me afasta do Senhor. E se eu cometo, eu tenho que confessá-los e levá-los à cruz de Cristo, para só então eu conseguir novamente ter acesso ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Porque Romanos, quando diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas erramos, pecamos, falhamos, cometemos coisas erradas, Paulo chegou a falar: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, continuamente eu faço. Aí Max Lucado, eu gosto de Max Lucado, ele diz assim: peraí, você está me dizendo que Paulo estava pecando enquanto escrevia as escrituras? Sim, ele falhava. Por quê? Porque ele era homem. Porque ele era homem e ele tinha falhas, mas nem por isso nós temos que ficar derrotados, porque quando nós nos encontramos no momento de fraqueza e no momento que nós falhamos, nós levamos o nosso pecado à cruz de Cristo, e a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí você pode estar pensando: ei, eu não sinto isso, eu não sinto que eu tenho essa comunhão, eu não sinto que eu tenho essa proximidade, eu não sinto que eu posso ter esse acesso. Eu quero te convidar para você tomar uma atitude nessa noite. Decida aceitar o Senhor Jesus como seu supremo e fiel Salvador da sua vida. E tem acesso gratuito, direto, agora é online, né? Online com o Senhor, onde você estiver, você pode clamar ao Senhor e as coisas vão acontecer na sua vida. Porque nós viemos aqui para representar o reino de Deus, para representar aquilo que Ele quis para o homem. Vamos lá. Muito bem, então diz aqui o seguinte: que eu tenho uma raiz do pecado em mim, e por isso eu pratico pecados. Então esses pecados que eu pratico, nós já falamos aqui, né? Quando nós levamos a cruz e confessamos os pecados que nós praticamos, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Amém? E Romanos 5:12, ele fala aqui o seguinte: que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então todas as pessoas precisam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Salvar de quê? Da condenação para a morte, porque todos estávamos separados do Senhor. Romanos 5:17 ainda diz assim, ó. Obrigado, meu querido. A verdade é por causa de um só homem, e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão
na nova vida por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim como por um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá vida. Então o ato de salvação que aconteceu foi quando Cristo se entregou ali na cruz do Calvário por mim e por você. Só que o inimigo achou que ali seria a derrota. Ele achou que ali ele destruiria Cristo, mas na verdade, na cruz do Calvário houve a nossa redenção. Na cruz do Calvário fomos remidos, na cruz do Calvário fomos sarados, na cruz do Calvário fomos religados com Cristo e religados com Deus. E agora você pode dizer com segurança: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E agora, como que tem que ser o meu proceder como cristão? Eu tenho que procurar me separar do pecado. O pecado não pode ter mais acesso à minha vida. Eu não posso mais estar vulnerável ao pecado. Mas como eu faço isso? Como eu consigo me desvencilhar? Paulo sofreu tanto, eu não quero fazer, mas eu faço. Aí você pode dizer: é a mesma coisa comigo. E eu quero dizer para você: bem-vindo ao clube. Porque nós erramos todos os dias, mas através do sangue de Cristo Jesus, somos remidos, somos lavados, e quando somos remidos, e quando somos lavados, estamos na presença do Senhor, todos os dias, o pecado vai perdendo a força sobre as nossas vidas. O pecado vai perdendo a força de dominar você, naquelas áreas onde você não consegue vencê-lo. Porque nós somos carne, mas lutamos com armas espirituais. E o inimigo é espírito e luta com armas carnais e naturais, porque ele quer nos derrubar. Então nós precisamos estar alicerçados na presença do Senhor para termos vitória. Temos que estar com convicção, a convicção da salvação dentro do seu coração. Isso o inimigo não pode tirar de você. Essa convicção da salvação, da comunhão, nada pode tirar de você. Nem o inimigo, nem nada. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Amém? Então que você possa ser e ter vitória no nome de Jesus. Amém? Receba a vitória da parte do Senhor nesta hora. Romanos 6, ainda o verso 3 diz assim, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E o 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, e as pessoas entram na direção, no alinhamento, e recebem o batismo, eles ressurgem como novas criaturas. E a Bíblia diz o seguinte: as coisas velhas passaram, aquilo que era velho passou, e agora você é uma nova criatura. E uma nova criatura fala de algo diferente. Você já viu como acontece na vida das pessoas quando elas se convertem ao Senhor? Primeira coisa, o seu palavreado muda. Prestaram atenção? Mas por que muda? Porque agora você tem a natureza de Cristo dentro de você. E agora você vai falar daquilo que é realidade em Cristo. Então, o nosso palavreado, ele tem que mudar. Porque agora nós estamos o quê? Separados do mundo. E agora o pecado não tem mais força para agir na minha vida. E mesmo eu, quando peco, quando erro, eu vou para a presença do Senhor e peço a Ele misericórdia. E muitas das vezes o inimigo se levanta para destruir a sua vida. E lhe arma ciladas.
para derrubar você. E muitas das vezes, ele pensa que já te destruiu. Mas quando você vai para a presença do Senhor, você recebe uma força, você recebe um vigor da parte do Espírito Santo, e o Espírito manda você: se levanta, se coloque de pé, porque eu vou mudar, eu vou dar um novo caminho para você, eu vou dar uma nova mensagem para você. E de repente, o inimigo, quando pensa que você estava destruído, que você estava derrotado, você se coloca em pé e começa a buscar ao Senhor e a falar, e ele fica desesperado, porque ele não sabe mais o que fazer, porque você é uma nova criatura. E as paixões desse mundo e o pecado não tem mais força para dominar a sua vida. E assim nós vamos de glória em glória, e vencendo, e para vencer, e mudando, e influenciando a vida das pessoas. Sabe como é? Quando você está andando na rua, e que as pessoas olham para você, e que elas veem que você é diferente, e elas às vezes não sabem o que é. Mas é o brilho do Espírito Santo na sua vida. É Deus vivendo dentro de você, e você agora, no seu proceder, no seu caminhar, você está transmitindo uma mensagem: não pertenço a esse mundo, eu não sou daqui, eu sou servo do Senhor, eu tenho algo especial para você. E as pessoas vão olhando para você e querendo isso, querendo essa paz, querendo essa tranquilidade. Lembra, o bispo falou esses dias, o apóstolo falou de uma árvore no meio do deserto, frondosa, em que as pessoas querem se chegar para se aliviar do sol causticante. Então é naquele momento que o amigo do trabalho diz: eu estou me sentindo angustiado. É o momento que ele se achega para debaixo da sombra que você produz através de Cristo, e ele percebe que você tem algo especial para ele, e ele se aproxima de você e fala: estou com um certo problema na minha casa, isso está me angustiando, eu não sei mais o que fazer. E você fala: olha, Jesus tem um conforto para o seu coração, Jesus tem uma libertação para o seu casamento, Jesus pode transformar o teu filho, Jesus pode restaurar a sua saúde, Jesus pode restaurar o teu casamento, a tua vida, a tua família. E neste momento, preste atenção, se isso já aconteceu com você lá no seu trabalho, na sua vida, na sua escola, no meio da sua família, quando isso acontece, é você sendo árvore, você tendo sombra para aliviar aqueles que estão à sua volta do sol causticante. Essa é a diferença da igreja, essa é a diferença daquele que serve ao Senhor, essa é a diferença. Quando você tem comunhão com o Senhor, as pessoas observam e elas querem isso. E você não pode negar isso a eles, que do momento em que você começou a trilhar uma vida em comunhão com o Senhor, você tem algo diferente. Esse algo diferente você precisa dar para as pessoas. Você talvez possa pensar que é o mínimo, que você podia fazer mais, mas eu quero te dizer: deixa Deus te usar da maneira que você é. Você pode cooperar com as pessoas que estão à sua volta, com as famílias que estão perto de você. Mostra a elas que o Cristo que vive dentro de você tem algo especial para elas. Aleluias. Eu fiquei conhecendo ouvi falar, ainda não conheço, quem conhece é o Groove, de uma mulher que ela trabalha fazendo bolo de pote e bolos, certo? Só que ela começa a fazer um bolo para uma determinada pessoa, e aquele bolo começa a não dar certo. Daí ela para e vai orar. E quando ela vai orar, o Espírito Santo fala assim: intercede por aquela pessoa, nesta e nesta área. E ela começa a orar por aquela pessoa. Depois que ela intercede pela vida daquela pessoa, ela volta a fazer o bolo.
e as coisas dão certo. E as coisas alinham, e dá tudo certo. O trem estava desandando, estava tudo errado, mas acontece que Deus, através desse ministério, através desse ministério, ela está abençoando as pessoas. Então, é a multiforma. O Espírito Santo de Deus trabalha de formas diferentes. Então, Ele pode usar você de N maneiras, de muitas formas. Aonde você estiver, não deixe de falar. Se você tiver vergonha, peça ao Espírito Santo para colocar palavras na sua boca, ou pelo menos para dizer: Senhor, Deus te abençoe, Jesus te ama, vou orar por você, vai dar certo, você vai melhorar, conte comigo, eu vou estar orando por você. Você pode fazer isso? É difícil fazer isso? Não se envergonhe, se posicione, porque você, por ser servo de Deus, já é diferente. Você já tem algo diferente em você, e não tem como esconder isso, porque você vive num mundo onde as pessoas estão aflitas e sedentes por Deus. Por isso que o apóstolo fala: vou bater a meta agora, porque as pessoas estão sedentas, elas querem algo, e elas estão vendo que há um movimento acontecendo na humanidade, e tudo está cooperando, tudo está confirmando que Jesus Cristo está às portas, que a igreja em breve vai ouvir um som diferente. E quando você ouvir esse som diferente, essa semana passada eu estava pensando nisso, de repente você ouve um som diferente, e o seu corpo é transformado, e de repente você se vê sendo sugado, atraído para o Cordeiro que espera a sua noiva nos ares. Meus queridos, eu não tenho medo de dizer que nós somos a igreja do arrebatamento. Não tenho medo de dizer que o Senhor Jesus está às portas. E os discípulos chegaram para ele certa feita e falaram: Senhor, me fala quando é que vai acontecer todas essas coisas. Ele falou: fome, terremoto, peste, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e etc. Daí ele fala: mas ainda isto não é o fim. Depois, quando o evangelho for anunciado a todas as nações, então virá o fim. Então nós podemos apressar este dia, quando nós falamos de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta, quando nós testificamos de Jesus, pelo menos sendo um cristão fiel, em que as pessoas se sentem na obrigação de pedir socorro para você. Romanos 6 ainda, 11 e 12 diz assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas consciências. Então, meu querido, se coloque na posição de servo do Senhor, e Deus vai começar a usar a sua vida. Se coloque na posição de fazer a diferença na vida daqueles que estão à sua volta, e você vai ver algo acontecer no meio da sua família, algo acontecer lá no seu trabalho, algo acontecer perto, ao seu lado, onde você estiver. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero dizer para você, talvez você fique pensando: mas pastor Nili, eu não sinto isto, eu não sinto esta comunhão. Eu quero só te fazer uma pergunta. Se você está aqui e você ainda não aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Deixe nós orar por você aqui. Levante a sua mão, vem aqui para nós orarmos com você. E a partir deste momento, você vai ser mais uma árvore frondosa
para trazer alento àqueles que estão aflitos. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Você que está nos ouvindo pela internet, se você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu te aceito. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando as trombetas soares eu possa ouvir, porque só vão ouvir aqueles a quais o Espírito Santo estiver chamando, estiver aceitado o sacrifício de Cristo, esses ouvirão a trombeta. Então, meus queridos, apronte-se, prepare-se e tenha uma vida de vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa dar vitória na sua casa. Amém? E você que chegou aqui enfermo, você pode sair daqui curado. Bem, no momento que você entrou aqui, o Espírito Santo de Deus já viu a sua necessidade. Amém? Que Deus possa abençoar. Tem uma criança para ser apresentada hoje. Como que é o nome da criança? Os pais da criança, onde estão? Nós queremos apresentar essa criança e abençoar esta família no nome do Senhor Jesus. Amém?